Oi, boa tarde, pessoal. Mais uma live da Livraria Letras e Cultura, né, com a campanha Letras e Cultura Vive. E o Cristiano tá entrando aí. Deixa eu ver aqui se eu mando, como é que eu mando aqui o convite. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Ah, aqui. Hoje a gente vai falar sobre o livro Travessias, Cassino Chuí. Vamos ver se o Cristiano entra, para você conhecer um pouco. Oi! Oi, Consegue me ver? tô te vendo sim, tudo certo. A live anterior eu tive problema no celular, mas agora com a outra menina não tá muito claro, dá bem pra ver, né? Que eu tô no reflexo da loja. Ah, sim, tô vendo que tu tá no ambiente da loja aí. Aham. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Fazendo uma Bom te pausa no ver. trabalho agora aqui e pra conversar Ah, contigo. claro, claro. Fiz umas postagens aí, que fotos lindas. Eu amei o teu livro, viu? Sim, obrigado. Amei a Obrigado. história que tu colocou ali, que tu contou, os teus desafios, né? Uhum. E toda aquela preparação que tu fez antes foi super importante para poder ajudar, né? Porque o Uhum. cansaço, tu olha assim, é praia e só um reto e tu não vê chegar nunca, né? O horizonte, Exatamente. porque Aham. precisa de Agora, muita determinação. coincidentemente, essa semana que passou, teve mais um grupo que fez a caminhada lá. Eles fizeram um Sim, trajeto um pouquinho diferente desse que eu fiz. sim. Mas basicamente o mesmo trajeto, assim. E daí eu olhando as fotos deles, porque alguns são meus amigos e tal, aí teve Claro, uma das pessoas fez a travessia comigo e eu tava olhando as fotos delas e matando a saudade. claro. Ó, bem legal. Tu sabe, tu sabe que. Ai, deixa eu só tirar aqui. Tu sabe que. Só um pouquinho, deixa eu ver que tá dando um problema aqui. Vai ficar assim, deixa eu ver. Aí, eu adoro caminhar, né? Então eu fiquei louca para descobrir assim como seria, né? Porque eu fiz uma vez uma caminhada de São Léo ao Santuário das Mães, sabe? Dá o quê? Uns Sim. 10 quilômetros, Eu mas sem preparação acho, nenhuma. acho que dá um pouquinho Aí mais, mas é mais ou menos isso. então, talvez uns 15 por aí, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, Aham. aí tu pensa a pessoa chegar e se atirar no chão e não querer mais levantar, porque tu fica literalmente sem perna, né? Sim. É, Imagina, eu justamente isso por isso que é o caminho. difícil. É. Exatamente. Ju- Porque eu caminho bastante, sabe? Assim, ó, eu vou de casa, eu moro ali perto do centro, não é muito longe. Uhum, Até, a estação do trem. Venho uhum, caminhando, uma garrafinha na mão sim. sempre. É o exercício que eu faço agora, sabe? Com essa pandemia, Aham, eu evito pegar ônibus, evito pegar Uber, só se realmente uhum, precisar. E aí, então, eu venho a pé até ali, e dali dá uma meia hora. Dali do trem até a Fevale dá mais uma meia hora. Antes eu levava quase uma hora, uhum, sabe? Porque, claro, sim. tu não tá acostumada, né? E eu adoro caminhar, então eu acho que isso aí eu iria gostar muito. Eu conheço Cassino, conheço o navio, aquela parte do navio Altair ali, sabe? Aham, Então sim. é uma praia bem desértica, é uma praia que te faz pensar e refletir bastante, né? Pela É natureza verdade. que ela tem. Sim. É, eu Eu acho acredito uma que das para. obras, as obras-primas mais lindas que Deus criou foi aquele lugar ali. É, tem inúmeros lugares bonitos no mundo ali, com certeza é um deles, né? É uma praia que, apesar de não ter assim muitos atrativos turísticos, que é aquilo que as Sim, pessoas estão acostumadas, mas ela tem a beleza dela, tem exatamente. os pontos fortes, sim. Para mim, a beleza da natureza é mais importante. Eu, quanto mais isolado, melhor. Eu me lembro que eu fui a Cumbuco, fica no Ceará, e lá tem muito. Eu fiz um passeio de bug sobre aquelas areias todas, sabe? E é um lugar que eu gosto de ficar no isolamento, assim, de parar e ficar olhando o vento bater, as árvores, as folhas se mexerem e ficar refletindo ali, sabe? Quanto Sim, mais isolado tu tá, mais tu esvazia tua mente, sabe? sim. Porque a Ou gente não, às né? vezes precisa disso, a gente precisa desse encontro com a natureza, sabe? Essa área Sim. de reflexão.
ir, né? É, E eu adorei. a questão assim do esvaziar a mente é justamente isso, é uma das questões que para mim pegou bastante durante essa caminhada, porque isso é uma Sim, coisa muito difícil de fazer, né? Então isso. é uma Mas questão nós somos bastante. assim, né? É. Sim, A gente a precisa gente sempre tem a alcançar dose, voos, mas a gente tem. É, o sempre tem ser aquela humano, dose. ele é assim. E aí a gente não consegue simplesmente. ah, Oi? Deu uma interferência aí. Me Tá me conta ouvindo? como é que foi, como tu te preparou, como é que foi? Ajudou bastante essa preparação? Que tempo tu levou te preparando para ir nessa Bom, caminhada? na verdade, assim, o que que acontece? Eu não tive muito tempo para me preparar, porque a caminhada, eu me inscrevi nessa caminhada, eu fiquei sabendo dessa caminhada 2 meses antes. Então, aquele ali foi o tempo que eu tinha para fazer os treinos, né? Só que o que acontece? Eu já vinha de uma situação de que eu já praticava atividade física, então isso já me ajudou bastante. A minha única incerteza que eu tinha era se eu conseguiria fazer todos aqueles quilômetros lá naquela praia, porque as caminhadas que eu tinha costume de fazer eram essas caminhadas aí de 10 quilômetros, 15 quilômetros, talvez 20 quilômetros, mas era muito difícil caminhar tanto assim antes de ir para a travessia, né? Então, durante esse período ali. Cristiano, Oi, tu tá me ouvindo? Que eu agora não consigo tô, te ouvir. tô te Tá, ouvindo, então só um tô pouquinho, te deixa eu ver, ouvindo. entrou uma ligação aqui e não sei, baixou o volume do celular. Deixa eu ver se eu consigo. Eu desliguei ela e aí. Deixa eu ver. Tu tá me ouvindo perfeitamente? Tô te ouvindo, tranquilo. Aham, Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Toda vez que entra uma ligação, baixa. aham, o volume. Eu deixei no mudo. Deixa eu só ver uma coisa. Talvez é isso, então. Deixa eu baixar todo ele e agora voltar. Vamos ver. Fala alguma coisa aí, dá um oi. Oi, Tô te ouvindo baixinho, vou ter que colocar mais à é? frente. Mas pode seguir falando, acho que eu consigo te ouvir. Tá bom. Então, eu estava te falando que eu tive apenas 2 meses ali para treinar especificamente para caminhada, tá? Só que eu já vinha de uma sequência de atividade física antes, então não tive assim um problema tão sério em relação ao caminhar em si, né? A ter preparo físico para isso. O problema só que eu tinha, a minha dúvida era se eu ia conseguir caminhar os 200 quilômetros, que era o objetivo lá, né? E essa era a minha preocupação. E também as outras preocupações que eu tinha, e que isso eu não teria como fazer um treino desse tipo, era se eu ia. Como é que ia ser a questão do isolamento, como é que ia ser a questão do não tomar banho, a questão de ficar comendo coisas diferentes todos os dias, enfim. Essas coisas eram preocupações que eu tinha comigo, mas que não teve muito como me preparar para isso. Então, na verdade, a minha preparação ela foi mais física do que mental. E depois, no dia lá da caminhada, aí foi meio que seja o que Deus quiser, vamos caminhar e vamos ver no que dá isso aí, né? Então, a parte dos treinos ali do livro, onde eu descrevo, foi mais um treinamento físico mesmo, e que foi onde foi o despertar, assim, para conhecer os grupos de caminhada, de conhecer outras pessoas que eu não conhecia antes, enfim. Então, essa parte foi bem interessante, assim, bem bacana, e já deu um certo preparo, assim, para fazer a caminhada, né? Tu sabe Então, que o legal das viagens, que eu curto muito, é assim, é tu conhecer pessoas diferentes, né? sim. Ali tu teve várias experiências com pessoas, com arquiteto, com professor, com servidor público. Então, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem seu motivo, né, de sair, Exato. procurar uma aventura, né? Eu acho muito Isso. legal essa troca de conhecimento, de intimidade, né, que a pessoa consegue ter com a natureza e com quem está do lado, né? Tem uma ferida, o outro vai lá e ajuda a curar.
né? exato. Aham. Vira uma família, vira um grupo que é uma família, né? De apoiadores, um carregando o ombro do outro, né? Sim, Isso é muito eu, legal nas viagens. Eu adoro fazer isso porque tu te encontra e consegue ter uma cultura muito ampla, tanto em qualquer estado que tu for, qualquer cidade, porque nem todo mundo é igual, né? Então a gente sempre tem conhecimento. E uma caminhada faz refletir isso, sabe? sim. Eu acho que é uma dos exercícios que eu mais adoro é, é refletir numa caminhada. Tem outra ligação. Deixa eu tentar. Essas ligações estão me complicando a vida. Não sei se eu consigo te ouvir de novo. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tá baixa a ligação. Eu vou tentar colocar um fone, porque cada vez que entra uma ligação, Sim. fazer um Big Uhum. Brother comigo na loja, tá? Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo colocar um fone pra gente conversar melhor. Porque às vezes eu te ouço e às vezes foge. Deixa eu ver se eu acho aqui um microfone. Porque é a Fevale que tá me ligando. Meio imprópria, né? Eu tô aqui dentro, mas tá me ligando. Deixa eu só ver aqui. Coisas de live, né? Ao vivo. Sim, é verdade. Deixa eu só ver. Vou colocar o microfone para poder te ouvir, senão a gente não vai conseguir conversar. Deixa eu ver. Fala aí alguma coisa. Oi, tá me ouvindo Ah, agora? agora sim, ó, agora Tranquilo? sim. Melhorou? Ah, que bom. Eu tava tentando adivinhar o que tu falava. Ah, bom. E ainda bem que você estava me ouvindo perfeitamente. Sim, Então, assim, ó, eu adorei, assim, ó, pelo fato de tu ter conseguido curtir, né? sim. Eu acho que a caminhada em si, naquele momento lá, ela eu curti bastante, claro, mas talvez pensando hoje, assim, pensando que agora são 4 anos, né, que isso Sim, aí aconteceu. É, o que eu mais curti, assim mesmo, foi justamente essa vontade de continuar fazendo as coisas, do que eu aprendi também lá, sabe? Porque a gente aprende muita coisa nesse tipo de atividade. Por exemplo, o isolamento. O isolamento, tu tá lá no meio do nada, sem internet, sem telefone, sem televisão, é, sem computador, sem nada. que Então tu legal. precisa estar ali comungando com a natureza o tempo todo. E é um entrave, é uma batalha contra o teu estado físico, o teu estado mental. É, lógico que tem atividades e tem caminhadas que vão exigir muito mais da gente. Se a gente for pensar, tem caminhadas com muito mais, com distâncias muito mais longas. Mas se a gente já caminhou 200 quilômetros, se tu já caminhou 20 quilômetros, depois tu caminha 200 quilômetros, isso é uma diferença muito grande. Se a gente está acostumado a fazer caminhadas de 10 quilômetros, onde tu sai de casa de manhã, vai, faz uma caminhada, volta para casa e toma teu banho, é uma coisa. Agora, tu fazer uma caminhada de 200 quilômetros, onde tu vai caminhar 35 quilômetros num dia, tu vai chegar no final do dia, tu vai entrar numa sanga lá e não, nem dá para dizer que é tomar um banho, mas é se lavar um pouco É, e depois comer alguma coisa e entrar numa barraca e dormir, no outro dia tu levantar e caminhar mais 35 quilômetros e fazer isso durante 7 dias, não é fácil de fazer. Independente se são 200 quilômetros ou são 800 quilômetros, como o Caminho de Santiago, por exemplo. sim. Isso ensina bastante para a gente. Isso a gente vai, ao longo dessa caminhada, a gente vai refletindo, vai pensando muita coisa, vai vendo, por que que eu vim fazer aqui? O que Exatamente. que... Será que eu não devia ter ficado em casa? Será que aqui é meu lugar? E aí a gente vai caminhando, vai pensando, vai refletindo em relação àquilo que É, está acontecendo naquele momento da vida da gente. E é o que uma das coisas que eu escrevi ali no livro foi que o que mais eu aprendi foi o respeito e a valorização daquilo que ficou para trás. Que ficou para trás, sim. não.
na verdade, não é o que ficou para trás, é o que ficou ah, de onde eu saí. Porque quando a gente Claro, fala em ficou para trás, a gente começa a pensar que quando eu fazia tal coisa era muito bom e agora a minha vida não é mais. Não, não é nesse sentido. É no sim. sentido de que a gente leva uma vida, a gente tem uma vida boa muitas vezes e a gente não sabe. E aí quando Sim, a gente começa. Pode falar. não, é que o ser humano ele é assim, né? Ele tem medo de voar muitas vezes, né? E Exato. aí a gente precisa ter essa coragem para enfrentar, né? Para enfrentar esse vazio. Muitas vezes o vazio é um espaço de liberdade. A ausência, que é de certezas, de certezas, porque no teu vazio que tu consegue esvaziar, tu te liberta, né? E aí quando tu tá no teu presente, tu tá ali na certeza de que as coisas estão ali, que tu tem que consertar, que tu tem que arrumar, que tu tem que agir. Então, isso é muito legal. E o Exato. ser humano, muitas Uhum. vezes, o ser humano, às vezes, troca o voo por uma gaiola. E a gaiola é o dia a dia, né? A gaiola é aquela coisa do dia a dia de tu tá correndo atrás sempre, né? E é isso que é legal nas viagens. É isso que é legal num desafio, como tu fez, né? Porque é um desafio, né? Sim, eu acho E agora, depois desses 4 anos, tu disse que já faz, né? 4 anos. Fez 4 anos agora, Tu dia 15. Voltaria voltaria? É, tranquilamente, com que bom, certeza, com né? certeza. Estou planejando Sim, porque uma outra na hora caminhada aí. ali, na hora ali tu disseste não. É, Quando o Wagner exatamente. te perguntou, não, opa, É, peraí, é que o momento não era aquele, né? O momento era outro. exatamente. Ele me É que o perguntou na hora cansaço, errada, né? É, o cansaço, exatamente. tudo, a gente estava um pouco, Uhum, às vezes até um pouco deprimido. O dia ali que exatamente. ele me perguntou era um dia que estava muito, tudo nublado, aquela neblina, o cansaço, dor nos pés, todas essas coisas, isso tudo E a influencia areia, numa resposta. É. a pele bater, né? Batendo na pele, a pele ficou muito seca. Como é que foi? Os olhos machucaram muito, porque é muito vento ali, né? É um lugar que tem muito desafio ali. A gente vai tomando certos cuidados, né? Por exemplo, eu pelo menos nunca deixei os pés assim expostos assim direto na areia. Só no final Sim. do dia, quando a gente vai tomar um banho lá, ou bota um chinelo, alguma coisa para poder descansar. Mas durante a caminhada a gente acaba se protegendo, usa um óculos de E tu proteção, tudo, né? imaginava todo aquele vento, tu imaginava toda aquela temperatura ali? Tu Assim, conhecia o porque na lugar verdade. antes? Não Hum, conhecia o lugar antes. Na verdade, eu esperava porque antes de ir para lá eu fiz algumas pesquisas também para saber como é que era o clima lá naquela região, sim, naquela época, né? E a sim, caminhada, eu não fui para lá, tipo assim, no inverno, no forte do inverno. Eu fui para lá numa sim, época que é possível, que é tranquilo assim de fazer, que era mês de outubro, né? Era mais ou menos essa época que sim. a gente está agora. É. Depois que são as melhores épocas, assim, outubro, novembro. Depois chega o verão, já começa a ficar um pouco mais complicado de fazer, principalmente se a pessoa vai fazer sozinho isso, né? Sim, Depois ali pelo mês de fevereiro, mais ou menos, também já é uma época interessante de fazer. Mas eu fui para lá sabendo que a temperatura era assim, que sim, teria vento, que teria areia, que teria todas esses problemas aí que a gente ia ter com a sim. natureza. Tanto que dentro da preparação que está descrito ali no livro, é, eu acabei assim, vendo, tipo, a temperatura vai estar tal, então tá, então vou separar essas roupas aqui. No final das contas, até tirei algumas peças de roupa que eu não quis levar junto para não ter peso na mochila, Claro, né? claro, claro. E, e no fim tudo acabou dando certo, assim, tipo, eu usava uma roupa para caminhar durante o dia e durante a noite usava outra muda de roupa lá. Só que as noites que estavam um pouco mais frias, acabava colocando toda a roupa que tinha disponível na mochila e era isso, não Sim, tinha muito sim, problema, né? Era sim. E as fotos basicamente isso. ficaram lindas. As fotos tu bateu com máquina ou foi celular? O que que tu bateu? Em a 99% com câmera. Na Sim, época que eu fui, lá em 2016, eu já tinha algum conhecimento assim com fotografia, sempre gostei sim, e já tinha feito alguns cursos, alguns treinamentos, estudava bastante fotografia, então
já tinha um certo conhecimento. Então, eu levei uma câmera junto para sim, fazer as fotos. Eu levei sim, uma câmera daquelas câmeras de aventura também, aquelas GoPro. sim, E com o celular eu usei muito pouco, porque o celular, como a gente não tem sinal e não tem onde carregar o celular, eu não teria bateria suficiente se eu fosse usar o celular todos os dias. Então, o que que sim, eu fazia? Quando eu queria, assim, eu quero gravar um vídeo agora para fazer algum relato, alguma coisa. E aí eu ligava o sim, celular e fazia a gravação. Logo depois eu desligava ele de novo para economizar a bateria, né? E a câmera, sim. não, a câmera já foi diferente, porque eu sabia que eu ia precisar mais bateria, mais energia para fazer as fotos. Então, um tempo antes eu já conversei com alguns fotógrafos e perguntei para eles como que eles faziam para para conseguir fazer fotos durante um tempo grande assim sem energia. Aí o óbvio, né? Compra mais baterias e leva junto. Então eu Claro. acabei comprando acho que umas 3 ou 4 baterias para câmera e fui carregando elas, fui trocando elas na medida que elas foram esgotando. Acho que a primeira durou um dia e meio, mais ou menos, depois eu troquei, Sim. usei a outra. E aí eu dei sorte também que o pessoal da TV Globo, que estava lá gravando, eles tinham um gerador. Então teve uma noite lá que tinha umas tomadas sobrando lá, eu acabei aproveitando para carregar a bateria da câmera. Então E aí você já tinha uma deu tudo ideia de que certo. eles estariam lá também, ou foi só de surpresa que vocês se encontraram? Foi meio de surpresa. A gente acabou sabendo disso uma semana antes. Sim, A gente se inscreveu para a caminhada e, para todos os efeitos, a gente ia apenas fazer uma caminhada na Praia do Cassino. claro. Mas uma semana antes, a pessoal lá da organização da caminhada, eles entraram em contato com a gente e falaram que nós ia ter acompanhamento numa equipe de TV, que era Sim, do Globo Repórter. Aí, naqueles dias ali, eu até conversei com o pessoal que eu conhecia, assim, que ia fazer a caminhada, principalmente o Diogo, sim. que foi o que me convidou. E perguntei assim, ô, tu viu esse e-mail aí que o pessoal mandou dizendo que vai ter equipe da TV, que vai ter Globo Repórter? Depois eu vi, mas eu acho Uhum. que isso é pegadinha, isso aí não é verdade. E passou um dia ou dois, mais ou menos, aí eu recebi uma ligação do pessoal da agência de turismo lá que a gente contratou, né, para fazer o Claro. pacote. E eles disseram, não, realmente vai ter equipe de TV e eles vão ligar para vocês para pedir autorização de imagem. Então, naquela semana, acho que foi na quinta-feira anterior à caminhada, eu recebi uma ligação deles lá perguntando se eu autorizava a minha imagem Claro. aparecer no programa. Aí até perguntei, pô, mas se eu não autorizar, o que que acontece? Não, se não autorizar, eles não vão te entrevistar, Não, não vão te filmar, não vão te aham, fazer nada. Mas, tá, e exatamente. como é que eu faço para autorizar? Não, a autorização é só tu dizer aqui no telefone que tá tudo certo. Então tá tudo certo. Aí foi E que quando tu foi e tu fez a caminhada, tu já estava com o intuito de fazer o livro ou o livro surgiu no meio do caminho? Como é que foi? o livro foi pensado antes. Na Ah, foi verdade, pensado foi antes. pensado mais ou menos ali na mesma época que eu me inscrevi para fazer a caminhada, Sim, porque eu sempre tive vontade de escrever um livro. Isso era uma coisa que sim, estava comigo assim há muitos anos já. Só que eu fiz algumas tentativas de começar a escrever alguma coisa, mas nunca tinha dado certo. E claro. aí, inclusive na orelha aí do livro tem eu falo do Rafael Siqueira, que é o que na época estava fazendo um trabalho na minha empresa, e ele na Sim. fila do restaurante ele comentou comigo, por que tu não aproveita essa caminhada aí para escrever o teu livro? Eu disse, isso é uma ótima ideia. Então, daí, Sim. só que daí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para escrever um livro a respeito de uma caminhada de uma semana? Eu pensei, não, o livro não pode ser só isso. Então, eu pensei, vai ter que ter alguma linha de raciocínio para mim poder Exatamente. seguir, para poder escrever. Então, a espinha do livro foi aquela frase que tem bem no começo do livro ali, que o importante não é a chegada, mas sim a jornada em si. Então, essa Sim, foi a ideia central do livro, foi nisso que eu me baseei. E aí, pensando essa ideia, foi que eu comecei a escrever, a relatar todos os treinos antes de ir para lá, naqueles 2 meses sim, anteriores, comecei a fazer fotos já pensando no livro,
comecei a escrever. Toda vez que eu voltava de uma caminhada, eu sentava na frente do computador e escrevia alguns tópicos, algumas coisas ali a respeito do que aconteceu aquele dia. Como é que eu Sim, estava, qual é que era o meu estado de espírito e tudo mais. Daí depois que eu escrevia isso, deixava lá guardadinho aquele texto, aqueles tópicos e claro. ia para a próxima caminhada, ia para o próximo treino. E assim eu fazia todo final de semana. Quando eu tinha um tempinho, assim, final de semana, durante aquele tempo ali, eu ia lá e desmembrava um pouco melhor aquele texto lá, mas eu estava realmente pensando em deixar para escrever depois. Não queria, Sim, tipo, agora parar e ficar escrevendo parágrafos e parágrafos e parágrafos. Deixei a coisa acontecer. E aí, quando eu fui para lá, durante a caminhada, eu levei meu bloquinho meu caderninho de anotações e cada vez que eu tinha alguma uhum, coisa que eu pensava e que era interessante, assim, ou algum insight, alguma coisa, eu anotava ali no meu caderninho e continuava caminhando, guardava meu caderninho no bolso sim, e ia para frente. sim, Voltei da caminhada, então, lá no dia 15 de outubro, né? Voltei para casa e tal. E aí eu estava com todo aquele material e todas aquelas coisas na minha cabeça. Eu pensei, bom, agora eu preciso escrever. Aí passou alguns dias ali, sei lá, talvez uma semana, 15 dias ali, aí eu comecei a rever de novo todos aqueles rascunhos, todos aqueles tópicos que eu tinha escrito, e aí eu claro. comecei a desmembrar. E aí meio que ah, o texto surgia, porque na verdade eu escrevi todo o livro em finais de semana e de madrugada antes de ir para o trabalho. Tipo, acordava às vezes 4, 5 da manhã, sentava na frente do computador e ia escrever um pouco. Pegava lá Sim, o meu bloquinho de anotações, segunda-feira, terça-feira, esse dia aqui aconteceu tal e tal coisa. Eu comecei a escrever e aí a sim. coisa começou a aparecer. Inclusive dos treinos, eu comecei a ter outro sentimento em relação aos treinos depois que eu voltei. Teve muita coisa que eu escrevi e apaguei, que é normal, isso também. É. Apaga, escreve de novo, isso aqui não tá É, bom, e assim vai indo, né? é. Cada vez Então que foi tu relê bem. o que tu escreve, tu acaba. Ou tu escreve demais e quer encurtar um pouco, ou, né? Tu acaba achando que não tá Exatamente. bem. E Sim. ele ficou Quando muito eu bem terminei de, elaborado. Quando Pode eu falar? terminei de escrever, eu passei o rascunho, digamos assim, que era um PDF, Sim. eu passei para dois, três amigos, assim, mais a minha esposa também, que leu, e cada um, assim, não dando pitaco, assim, dizendo que tinha que ser diferente, mas Sim. uma opinião, por exemplo, de um amigo que eu escutei e eu achei que foi muito, muito pontual, muito interessante. Ele disse assim, cara, eu li, mas tem algumas partes que para mim parece ser alguém contando a história e não alguém que viveu a história, sabe? Então aí Ah, aquilo me tem chamou uma muita diferença, atenção, né? porque, claro, Claro. porque, por exemplo, tu me contar uma coisa e eu escrever a respeito daquilo que tu me contou É, é uma coisa. é. Agora, eu viver aquilo e eu escrever aquilo com o sentimento que eu tive fazendo aquela coisa é muito diferente. Então aí, o que aconteceu? Quando eu comecei ter essas opiniões desses meus amigos, eu voltei para o computador e comecei a rever aqueles textos. E aí eu comecei, Deixa eu mas só. aqui realmente, No som, tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deixa eu ver. Deu. É que entram umas Deu? ligações, entram umas Aham, chamadas de vez em quando, e essas chamadas me sim, atrapalham. tudo Mas bem. é bem como tu falar mesmo, né? Exato, aí quando eu voltei para o computador e comecei a rever esses textos, eu comecei a perceber que parecia assim que era simplesmente, estou escrevendo por escrever, parece assim que tá meio mecânico isso aqui, só porque tem que Sim, escrever um livro. Aí, sim. aí foi que eu revi esses textos e comecei a ver que algumas partes durante a caminhada me tocaram mais, me tocaram menos, enfim. E É. aí foi que eu comecei a modificar os textos e aí ele começou a criar uma outra forma.
Então hoje tem algumas sim, pessoas assim que me relatam que, eu li o livro e parece assim que eu tô. Na verdade, a maioria das pessoas até comenta isso, isso é bem legal, que quando eu estava lendo o livro, parece que eu estava lá caminhando contigo. Isso é uma das é, coisas mais legais assim que eu escutei a respeito do é, livro, porque é, a pessoa parece que tem aquela impressão de que está conseguindo exatamente. viver a mesma coisa que eu Acompanhar, estava lá aham, vivendo, exatamente. acompanhar. É. É, quando eu comecei a ler, eu me identifiquei e comecei a recordar dos passeios que eu fiz no Nordeste, sabe? Naquelas praias Uhum. desertas lá. E aí, digo, puxa vida, ele tá. Praticamente como se eu estivesse lá, né? Porque eu sentava no meio do nada lá e ficava olhando aquele mundão de Deus lá e pensando na vida, né? Pensando Sim, nas coisas e quão bonito é a natureza e a gente às vezes não valoriza, né? E não tá tão ocupada a mente de tanta coisa do dia a dia que tu não é capaz às vezes de celebrar a vida num cãozinho brincando na areia, por exemplo, né? sim. Ou até Uhum. uma concha vazia ali, né? Tu acaba não se deliciando das coisas da vida. E aí quando tu sai Sim. assim que tu consegue sair, deixar tudo para trás. Claro, obviamente que se tu te permitir, os problemas voltam num lugar onde tu tá, mais bonito que seja, né? Mas tem horas que tu consegue sair desse, consegue deixar tudo pra trás e começa a refletir aí tu vê quão bonita é a vida, né? E às vezes a Exato. gente não valoriza isso, É. né? E quando a gente E aí está. quando tu começa, Pode falar, sim, pode, pode. desculpa. Não, e aí quando tu começa a te encontrar, aí tu começa a valorizar mais, agradecer, ser grato, ter gratidão pelo que tu tem, ter gratidão pelas pessoas que estão te cercando, né? Gratidão Sim, pela casa que tu adquiriu, pelo teu trabalho. E é uma coisa que poucas vezes a gente consegue fazer de tão ocupada que a gente tá, né? Eu aprendi a fazer muito isso. Se é uma coisa que eu consegui valorizar a vida, acho que talvez a gente amadurece muito cedo, eu amadureci muito cedo, com 12 anos, né? Já trabalhando e eu consegui valorizar isso das viagens que eu comecei a fazer e comecei a aprender a deixar as coisas para trás. Aí tu uhum, conhece pessoas novas, com culturas novas, e aí tu consegue ver que não é só tu que vive um problema, outras pessoas também vivem. E quando tu consegue ajudar essas pessoas a passar a tua mensagem e a tua experiência de vida para elas, e elas se darem conta que elas não estão sozinhas no mundo, é muito legal, é né? São verdade. pessoas que tu, às vezes, muitas vezes não vai ver mais. Foi aquele momento ali da Sim, interação, da integração, né? De viagem, sim. de momento, de... A gente, claro, a gente É, segue tendo aquela comunicação, mas não é aquele vínculo, né? Mais próximo. sim. Como tu falou antes no começo, que quando tu tá numa praia deserta, por exemplo, tu começa a valorizar algumas coisas que tu não valoriza no dia a dia, eu arrisco a dizer, eu não sou entendido nesse assunto aí, mas arrisco dizer que a, a gente está precisando voltar a essas origens Exatamente. de estar mais integrado com a natureza, de estar mais de ter esse vínculo, de ter esse Exatamente. vínculo com as plantas, com as árvores, com a natureza, com os animais, enfim, porque a gente está ultimamente tomado com o nosso dia a dia, com o É, carro, com o celular, com a rede social, com é. o trabalho em si, que suga a gente pra caramba, né? Então é preciso muitas Eu tô vezes numa live. retomar. Oi? Não pode falar aqui. Entraram ali na porta. Ah, é Pode preciso falar. então a gente trazer de volta para a gente essa integração, essa coisa de tu estar mais junto com a natureza e ter um respeito maior pela natureza É, também. exatamente. E essa caminhada, ela trouxe isso também. Não vou dizer que isso não está escrito aí no livro, óbvio, porque quando a gente está lá, tem algumas coisas que a gente acaba não se dando por conta, que Sim. são tantos aprendizados, são tantas coisas que a gente pode tirar dali, que acaba que a gente não se dá conta na hora. Mas, por exemplo, essa integração com a natureza, essa integração com, com o mundo em si, na minha volta,
isso depois que a gente volta de lá e que tu começa eu continuei caminhando, continuei me exercitando, Sim. continuei indo em alguns lugares assim, uma cascata, uma mata, uma trilha, E enfim, aqui, e aqui a gente tem uma região próxima e linda, né? e linda, Muito linda exatamente. para É. e pertinho da Então, gente, né? exato. Então, quando a gente vai para o meio do mato, digamos assim, para uma cascata, Uhum. ou vai pedalar, vai caminhar, enfim, tu acaba entendendo que não é só o ser humano, não é só a pessoa que está ali, tu tem que estar integrado com a natureza, tem que estar integrado com o Exatamente. mundo na tua volta, com os animais, tem que ter um respeito por tudo. E aí tu acaba virando um cidadão que, sei lá, não vai jogar lixo no meio da É, rua, tu vai respeitar um pouco mais as próprias pessoas que estão na tua volta, os teus vizinhos, os teus colegas de é. trabalho, enfim. Com essa integração, esse respeito que a gente acaba tendo com a natureza, traz esse tipo de conhecimento e esse tipo de Sim. necessidade para a gente. E a gente valoriza muito essa questão da natureza quando criança, né, Cris? Eu não sei se contigo foi a mesma coisa, mas eu me criei no campo, né? Meu pai Sim. trabalhava muito para fora e eu me criei no campo. Então eu pegava o cavalo muitas vezes e sumia no meio do campo. Sentava Uhum. num pé de uma árvore lá e eu ficava curtindo lá, sabe? Enquanto ele ficava Sim. pastando lá, eu curtia a natureza. Mas isso era uma fase que uns 14, até uns 15, 16 anos eu fazia. Depois Uhum. começa, em época de férias de escola, nós íamos para Sim. fora, me lembro bem, e aí era a parte que eu mais gostava, porque eu tomava banho no rio, né? E Uhum. corria pelo campo. Aí nessa fase valorizava muito. Depois tu vai ficando mais adulta, começa a vir o trabalho e os problemas do dia a dia, amadurecendo mais, tu deixa isso de lado. Exatamente. E Tu falou a a palavra, a gente criança deixa isso. a gente deixa, a gente desvaloriza isso, sabe? É. A criança hoje tu vê uma criança na rua brincando com um cachorro, aí tu vê o quanto amor ela tem por aquele animalzinho, porque ela tá sabendo contemplar aquele momento com o animal, né? E Sim. aí, Uhum. com o tempo, aquilo ali vai se perdendo, porque às vezes ela nem lembra mais que um dia ela teve um cachorro, né? Porque É. ela já não tem mais tempo de Só que cuidar do tudo cachorro, isso, né? só que tudo isso fica, né? Fica dentro da gente, fica lá Fica exatamente, aqui. E a exatamente. gente precisa justamente retomar ou retornar para essas origens. Por exemplo, nem tu falou de andar a cavalo. Eu andava a cavalo também quando era piá, ia para casa dos meus avós, enfim, tive uma infância bem feliz nesse sentido aí. Uhum. Mas, como tu falou, depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a dar valor para outras coisas e É, acaba exatamente. perdendo um pouco essa ligação que a gente já É, tinha, né, de poder sentar debaixo de uma árvore e ficar só é, olhando pro vento, enfim. Claro, ninguém tem muito exatamente. tempo de fazer isso hoje em dia, né? Mas a É, gente pode até é. se dar esse prazer, por exemplo, no final de semana, não precisa ser todos os dias, pode Sim, chegar num sim. sábado, num domingo, enfim, e sentar embaixo de uma árvore sem olhar para o Instagram, sentar embaixo de uma árvore e sem a necessidade de tirar uma foto e postar no Stories. É, Sabe? exatamente, Esse tipo de exatamente. coisa que às vezes a gente precisa Eu se acho, dar de presente. eu acho que aí é que entra a questão do livro, porque a hora que tu te isola dentro do livro, tu não lembra do celular. O celular fica de fora, sabe? Fica de Eu, fora. pelo menos, É. eu me refugio nesse sentido, assim. Às vezes eu vou pro fundo do meu prédio, porque na parte da frente o pessoal passa muito, ou vai para as garagens. Então lá é uma parte mais isolada. Então eu tô debaixo da minha janela ali, porque eu moro no térreo, né? Debaixo da minha Uhum. janela, nos fundos, ali eu consigo sentar e ficar isolada com um livro debaixo do braço, ou lendo. Às vezes eu tô com Ou dois, né? Às lendo. vezes eu pego de uma Uhum. história, um de filosofia, e, né? E eu boto um debaixo e me isolo do celular. O celular fica dentro de casa, né? Sim. E Uhum. só assim para te refugiar, para te poder sair do celular, sair das redes sociais. Eu às vezes estou em casa e estão chamando, ou estou aqui na loja, estão toda hora chamando também. Mas é uma coisa que a gente precisa desse momento é ficar fora de redes sociais, sabe? E o Exatamente. livro é um bom É. refúgio para isso. E eu Tirar uns gostei do teu 5 livro minutinhos, né? exatamente, né? E é isso que tá faltando hoje em dia, sabe? Tu Sim. valorizar um pouco mais o papel.
porque o Uhum. pessoal tá aprendendo a ler, né, ou no tablet ou no celular. E eu não sou fã disso, sabe? Porque não tem como tu ler um livro e tu grifar ele, né, no papel. Pois é, E sim. cheirar. O cheiro do livro, então, tem uma música que diz que, né, o cheiro do livro é... Não tem outro cheiro igual, né? É Sim. diferente do ser humano, né? Eu ainda prefiro o livro físico. Sim, Aos poucos, exatamente. tem alguns livros Uhum. assim que eu compro digital, mas eu ainda prefiro o físico. Mas eu acredito assim que a geração que está vindo aí, ou a geração que tem hoje, muito provável que vai ir um pouco para o lado do digital, É, porque tá se criando muita tecnologia que facilita a leitura. Por exemplo, o Kindle é um caso, né, que é. tu carrega milhares de livros para onde tu quiser, né? Então, muito fácil Sim, nesse sentido, exatamente. né? E muito E barato eu também, achei né? bem, eu achei bem legal que esse livro que tu deixou alguns códigos para pessoal entrar direto, que é o Os QR QR codes. Code, né? Isso, Uhum. aham, Como exatamente. aqui, né? Aham. É, isso aí. É, ele tem várias partes aí dentro. Eu acho que isso aí Sim. foi uma coisa para mim meio automático, É? porque eu trabalho com tecnologia, então quando eu Sim. comecei a escrever, tinha muita coisa que eu queria colocar no livro, mas eu pensava assim, poxa, mas se eu colocar isso aqui no livro, o livro vai ficar com 500 páginas. E aí vai acabar Sim. que as pessoas vão perder aquela vontade de continuar lendo. Não pode ser um livro muito grande. Então aí me surgiu essa ideia. E uma das coisas também que me fez optar pelo uso do QR Code foi que lá no meu canal no YouTube eu coloquei vários vídeos que são relativos à caminhada. Então eu fiquei pensando assim, bah, se eu estou contando como é que foi chegar nos 100 quilômetros, seria bem legal se eu pudesse mostrar como é que foi chegar nos 100 quilômetros. Então eu Ficou tri gravei alguns prático, ficou muito videozinhos legal. lá, a Uhum. pessoa aponta para o QR Code, vai direto para o vídeo lá do YouTube e olha. Então dá uma pausa na leitura, dá uma assistida no vídeo lá e Sim, depois retoma. E tem algumas partes ali também que ele é indicação de alguns sites, algumas coisas que sim, onde eu tirei a informação, porque ali no meio tem algumas situações, como por exemplo lá o varal de orações, que fala sim, que tem sim. as bandeiras tibetanas, né? E eu Aham. mesmo, na época, não conhecia isso, então fui conhecer depois. Então a gente começa a estudar a respeito do assunto, começa a achar muito interessante. Só que eu pensei, poxa, não vou escrever no meu livro o que é uma bandeira tibetana. Então eu coloquei um Claro. link lá com o QR Code para a pessoa poder acessar e Claro, pesquisar exatamente. mais sobre o assunto, Uhum. né? É, Tem a história ali dos ficou campos muito legal. neutrais também, que fala a Sim, isso aí também respeito. me chamou Então, atenção. Aí tu, aham, é, muito legal ficou. Porque, e faz sentido mesmo aquele final ali, né, da torre para uma forma de agradecer, né, pela viagem, pelo desafio. É um encontro bem místico, bem interessante mesmo. Eu gostei daquilo, eu não sabia que faziam exato. isso na final. Uhum. Eu já tinha ouvido falar É, dessa caminhada. sim, na verdade, as bandeiras tibetanas que estão lá na Praia do Cassino, elas foram uma coisa que foi introduzida pelo Fernando ali, que é que Sim, foi o guia dessa caminhada, e porque ele tem esse passeio, esse pacote, essa caminhada, enfim. Na verdade, ele tem duas caminhadas. Ele tem fazer até um pouquinho de sim. propaganda para ele aqui, nem estou ganhando nada com isso, mas tudo bem. Que é a Mas travessia o que é bom, Cassino a gente Chuí, tem que foi a que. que eu fiz, exatamente. Aham. E ele tem também o Caminho dos Faróis. Então são Sim. duas caminhadas diferentes. A travessia Cassino Chuí, tu sai do cassino e vai até a praia, a Barra do Chuí em linha reta Aham. o tempo todo. Só tem Exatamente. um dia ali Aham. que tu sai, vai ver as figueiras e depois volta para a praia. E tem o caminho dos faróis que ele começa no Taim. Então tu vai, Ah, caminha sim. pela reserva do Taim e depois tu entra para a praia e continua em direção à Barra do Chuí. No caso Sim. das bandeiras tibetanas ali, o Fernando introduziu isso aí na caminhada dele, porque ele pensou que no final, lá no último dia, haveria um momento lá de que as pessoas já teriam espantado seus monstros e
sim, pensado a respeito do que, por que vieram naquela caminhada. Algumas pessoas vão para lá caminhar dizendo assim, eu vim aqui só porque eu quero fazer uma caminhada, eu não, nem tô pensando, não tem nada dessa coisa mística comigo. Só que quando chega lá no sim, final, a pessoa está lá sentada de joelhos na frente de uma bandeira rezando, é, sabe? Então, tem coisas que acontecem com a cabeça da pessoa durante a caminhada. E aí essas exatamente. bandeirinhas aí, acabou que ele deixou lá na primeira caminhada que eles fizeram, e depois outras empresas ou outras pessoas que começaram a caminhar, começaram a chegar lá e ser um momento, um local de que, aqui De eu vou fazer uma reflexão, prece, alguma coisa, de refletir claro. sobre o que está acontecendo. E ele faz isso sempre, nessa caminhada que eu comentei lá no começo da nossa conversa, que aconteceu semana passada, eu, olhando as fotos, eu percebi que eles fizeram a mesma coisa, montaram lá o varal e colocaram as Sim, bandeirinhas lá. E é um momento bem interessante, um momento bem bacana mesmo, sim, de, de sim. se, E, se e qual é a sensação que te deu de missão cumprida? Porque eu acho que dá um tipo de uma vitória, como se tivesse ganhado um prêmio no final, né? Ainda mais tu sentiu dor de estômago, teve alguns imprevistos ali que tu não pensou que iria acontecer, né? exato. Eu acho que no finalzinho ali, nos últimos quilômetros, tu já nem pensa mais em dor, né? Tu acaba, Sim. agora eu tô vendo ali a chegada, então eu quero mais é chegar e não importa se o pé tá doendo, se tem uma bolha, enfim, se tá doendo a barriga, isso não importa nada. O troféu para mim lá foi chegar nos moles lá da Barra do Chuí e Sim. encostar a Aham. mão lá naquele negócio. Ali foi para mim simbolizou assim, tipo, eu caminhei Aham. duzentos e Reta vinte chegando. Aham. quilômetros, né? Aham. A reta final, Aham. a A reta chegada, né? final. É. E aí a partir daquilo ali eu pensei, bom, agora eu consegui, o que que eu faço com isso agora, né? O que que eu faço com tudo isso que aconteceu? Não sei. Agora eu vou tomar um banho, vou pro hotel, vou tomar um banho, vou pegar o ônibus e vou para casa. E aí vamos ver o que que vai acontecer. E Eu aí acho que na minha eu acho que o troféu simbolicamente foi colocar a mão lá na chegada. Mas é, eu acredito assim que, como eu falei antes, eu aprendi muita coisa nesses 4 anos aí. Eu acho que eu ganhei muitos troféus durante sim. esses 4 anos, assim, cada vez que tinha uma conquista, eu pensava assim, poxa, aqui conquistei um negócio no meu trabalho, realmente eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu conquistei um negócio na minha saúde, conquistei um negócio com os amigos, enfim, tudo isso foram vários pequenos troféus que foram acontecendo durante o tempo depois da caminhada. É aquela coisa de tu saber que tu realmente tu é capaz de conseguir. Embora tu achasse Exato. que não, eu nunca fiz essa caminhada, não sei se vou conseguir, mas é aquela coisa assim, se eu consigo fazer essa caminhada, o que mais eu posso fazer? Muito mais, né? Qualquer, Isso, o ser humano, ele é capaz de muita coisa, só que a gente não se dá conta disso. E aí, quando tu exatamente. consegue, é uma vitória, é uma vitória. Qualquer realização, qualquer meta que a gente consegue bater é uma vitória. A gente vê que a gente tem asas, que a gente consegue voar, que a gente não tá ali encerrado Exato. numa gaiola, que a gente pode abrir a porta e sair pro mundo, né? Isso é muito legal. Isso, exatamente. Mas então tá, eu adorei. Tu tá de parabéns, as fotos são maravilhosas. Obrigado. Esse aqui, eu vou deixar aqui para a primeira pessoa que quiser comprar, que tá com teu autógrafo, né? Eu trouxe Olha para aí. cá. Aham, tá com teu Ah, autógrafo. E então é um presente, pessoal, que eu indico para um final de ano, para quem gosta de aventura, até um presente também para quem quer mandar para fora do país, porque isso aqui é uma região do nosso Rio Grande do Sul, né, Cris? Então eu acho que é sim. uma indicação, às vezes vem aqui na Fevale o pessoal perguntando, tu não tem um livro para indicar que seja aqui do Rio Grande do Sul que eu possa mandar para a Alemanha, para os Estados Unidos? Eu tenho alguns aqui do Ita. Conhece o Ita Kirsch? O Ita Kirsch também é um Sim, já ouvi visionário de falar dele. flash. Aham, É, muito aham, lindas as fotos dele. Ele viaja pelo Rio Grande do Sul também e faz um trabalho muito sim. bonito. E esse teu livro é uma indicação para isso, sabe? Além dele te mostrar o caminho, fazer refletir e de repente até alguém que vem de fora querer fazer depois, porque
É um tour bem Sim, legal, bem diferente, né? Para quem gosta de aventura, né? Então é fico um muito livro que eu agradecido de indico. tu fazer isso. É um livro, pessoal, que eu indico realmente para quem é de fora, para dar de presente de Natal. Agora, no final do ano, vem algumas opções que a gente não sabe o que fazer, né? Então, pega um livro de aventura, vai ler, vai fazer uma caminhada, Sim. vai refletir. Se não quiser ir no cassino, a gente tem aqui pertinho, né? Tem alguns lugares aqui onde tu fizeste mesmo Aqui teus perto, treinos ali. Tem o Caminho de aqui na nossa Santiago, que fizeram região a tem lugares imitação, né? fantásticos. Que fizeram ali em Santo Aqui em Antônio da Santo Antônio da Patrulha, tem um lugar. Patrulha, exatamente. É, Uhum, tem uns lugares isso lindos. mesmo. E às Nós vezes a temos gente não se dá lugares aqui conta, a na gente tá. região que valem muito a pena. A gente às vezes Vale. viaja quilômetros e quilômetros para encontrar um É, lugar bonito exatamente. e aqui na nossa região a gente tem muitos lugares que vale muito a É, pena a gente conhecer. E são eu às vezes fico perto até da gente, né? envergonhada. Eu fico até envergonhada porque já fui pro norte e nordeste do país, mas a região aqui em si, se eu te disser que eu conheço, eu vou estar te mentindo, porque realmente alguns lugares aqui pertinho eu não conheço ainda, A sabe? gente não conhece, né? É, Sim, sim. tu Uhum. acaba valorizando mais a distância, às vezes, né? A É verdade. curiosidade te leva mais longe, às vezes. Mas não que tu não Sim. valorize, que a Uhum. curiosidade de conhecer um lugar mais distante acaba te levando, né? Sim. Então Parece tá, que é muito Cris. mais chique tu viajar para longe do que ficar perto, né? Mas tu sabe que o fato de eu ter ido para outro estado não foi essa situação, foi que realmente estava mais barato eu ir para o Nordeste do que fazer aventura aqui dentro. Sim. Ah, às vezes Dependendo, acontece, né? né? Aham, É, às vezes exatamente. Às acontece, vezes é tu começa, verdade. aham. Às vezes tu começa a analisar de, puxa vida, será que tá mais barato eu ir para Gramado do que eu ir para Porto Seguro, né? Já me É, aconteceu, né? já acontece, Porque já acontece. realmente, aham, Sim. exatamente. Então, tu acaba indo, né? Então, quer dizer, ou então vou para Porto Seguro, né? Já E é me um lugar aconteceu. bacana também, sem É, sombra de é um dúvida. lugar, tem umas praias muito lindas lá também, tem umas praias muito lindas. Sim. Então tá, parabéns. Fica a dica Obrigado. então aqui pro pessoal, né? Uhum. O livro é Travessias Cassino Suí, já tá no nosso site da livraria, tá no Facebook, tá no Instagram. Se alguém quiser dar de presente, tem as fotos da caminhada, tem toda a explicação do mochileiro, né? Do que levar, Isso. do que não levar, né? Isso é muito Uhum. importante também, né, Cris? Que tu deixou bem declaradinho ali, ficou legal. Que às Exatamente. vezes a gente não sabe nem o que a gente vai carregar para uma viagem dessas, né? É, E já é um mole- começo, é quase que um manual. Sim, eu fiquei imaginando ali, oh, meu Deus, se eu fosse fazer uma caminhada dessas, imagina que se eu vou 8 dias ali na Bahia, eu levo 2 malas e mais o chimarrão na mão. Nossa, mas tu vê, né? Eu não consigo, eu não consigo sair menos que 2 malas, imagina para passar 7, 8 dias. E eu digo, meu Deus, o que que eu iria levar? Eu fiquei imaginando, né? O que que eu colocaria nessa mochila, né? Sim, Porque tu tem limite até para tomar banho, tu precisa de uma toalhinha ali, né, úmida para poder. exato. Aí a gente começa a pensar, dá para fazer uma referência, eu coloquei isso no livro aí também, que é aquela Aham. coisa de que o que que a gente precisa carregar no dia a dia? É, é. Será que não tem coisa demais na nossa mochila e a gente não Eu já precisa aprendi, daquilo, a gente não aham, pode eu já deixar de lado aprendi, e é, exatamente. Eu já aprendi a esvaziar bastante a minha bolsa, sabe? De um tempo pra cá, como eu tenho é caminhado isso muito, aí. eu aprendi a esvaziar bastante a mochila, então eu venho com ela bem vazia, mais é livro Sim. mesmo, aí sim ela pesa. Mas coisa minha, já Sim. aprendi a esvaziar É, mas bastante. o sentido é, mas no sentido assim do esvaziar, eu quero dizer, é no sentido de que a gente precisa ah, pensar realmente o que que importa na vida, sabe? Sim, E aí, sim, porque às vezes a nossa mochila interna, ela tá tão sobrecarregada de outras coisas que exatamente, acaba que a gente não dá importância para aquilo que realmente importa. E acho que exatamente. essa metáfora de tu levar poucas coisas na mochila numa viagem, ela pode se trazer para essa coisa do dia a dia também. Exatamente, da vida exatamente. E a gente está precisando muito, né? Nesses tempos de pandemia, principalmente, né? Estamos todos. E, e principalmente quando tu tem pessoas queridas do teu lado que tu convive, que, né? Acaba às vezes te afetando tantas coisas acontecendo. Mas então tá, amigão. Isso aí. Uma vez Tá bom? então, vamos deixar a dica, né?
E qualquer coisa entre em Tá contato certo. contigo também, né? Muito bom Tá falar bom. contigo. Estamos aí no Instagram, Uhum. no Facebook e também no site Isso, aí da livraria. Tem, isso. que- Tu, tu é parceira isso. aí nessa Aham. empreitada aí com o livro. E qualquer coisa que precisar, a gente está à Tem o disposição. teu canal no YouTube também, né? Como é que tá o teu Tem. canal no YouTube? É Cris? Na verdade, lá tá só, ele nem tem seguidores suficientes para ter um nome ainda. Então, na verdade, lá eu só Aham. coloco alguns vídeos, assim, principalmente os vídeos que Sim. estão aí no livro, né? E aonde eu Sim. tenho mais movimentação e mais publicações é no Instagram, justamente por causa Sim. da fotografia, né? Então, eu uso Sim. muito o Instagram para fazer divulgação e o YouTube é muito pouco, assim, eu nem acabo nem divulgando tanto o canal, assim, porque eu não tenho E vai sair. mais. Tem pretensão de fazer mais algum livro, alguma coisa assim ou não? Sim, estou trabalhando num próximo livro. Estou trabalhando num Que bom. próximo livro, mas esse eu Que bom. ainda não estou divulgando nada ainda porque ele ainda está muito No muito início. na fase embrionária ainda. Tá bom? Tá bem. Então tá, mas a gente vai ficar aguardando. Brigadão, um Tá certo. abração, se cuida, Obrigado. saúde, luz, né, para nós. E vamos Obrigado. aguardar então novas aventuras. Tá certo. Obrigadão, Simone. Obrigado pela Eu que oportunidade aí. agradeço. Um Eu que abraço. agradeço. Um abração. Outro, Até tchau. mais. Tchau.